Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos com que ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Senta, glorificando o nome do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quem quiser ficar com a sua Bíblia aberta, amém? Aleluia, Jesus, para me acompanhar. Às vezes eu vou estar pregando aqui, você vai voar longe. Não, fica aqui no culto, fica com a Bíblia aberta, para Deus falar contigo, para você entender a mensagem, amém? Livro de Lucas, capítulo 5, verso 1. Aleluia, Jesus. Ao olhar para este texto bíblico aqui, para esta passagem bíblica, eu vejo que Jesus, ele é especialista em chamar pessoas de coração duro. Ele é especialista em armar, em projetar cenários para resgatar grandes profetas e levitas para o seu reino. A Bíblia vai dizer que Jesus estava à beira da praia pregando. Aleluia, Jesus pregando a sua palavra. Só que eu imagino aqui que Jesus, ele arma tudo isso, ele vai direcionado exatamente ao lugar aonde Pedro, Tiago e João já haviam pescado a noite toda. Aonde eles haviam já cansado de pescar, cansado de jogar rede, estavam lavando as redes pela manhã, porque nada conseguiram pegar. Aí de repente Jesus olha e diz: ali é o lugar ideal para eu pregar a palavra. Quando Jesus, ele está ali, de repente ele vai ver, aleluia, que Pedro, Tiago e João estavam lavando as redes. Jesus sabia exatamente que eles passaram a noite toda pescando, mas também Jesus sabia que eles pescaram a noite toda. E, aleluia, e ao amanhecer eles não conseguiram nada. Jesus fez o cenário, armou o cenário e aproveitou o momento e pediu para Pedro o barco emprestado. Aleluia, Jesus. E esta palavra, geralmente, irmãos, eu gosto de começar, como já disseram para mim, que o pastor Oscar gosta de pregar de versículo por versículo. Eu também gosto, mas Deus me deu esta palavra no meio dela. E o Senhor falou para mim e disse: olha para o texto bíblico e perceba que Jesus vai pedir o barco emprestado de Pedro quando ele está
A metade está dormindo. Deixa eu falar de novo. Aqui tem Pedro nesta noite, que você pescou a noite toda, que no meio de uma noite escura, no meio de uma noite fria, no meio de uma noite cansada, você pensou sim em parar, você pensou sim em desistir, você pensou, eu vou, aleluia, descansar um pouco e depois eu continuo. Porém tu lembrou daquele palavra, daquele versículo que diz que a alegria vem pela manhã, aí tu continuou. Porém quando chegou pela manhã, os peixes não vieram, o mar ficou quieto, nenhum movimento, nada aconteceu, e de repente você começou a lavar as redes e dizer: eu estou cansado dessa vida, eu estou cansado de lutar, eu estou cansado de pelejar, eu estou cansado de me esforçar, e nada resolve, nenhum resultado vem, nenhum peixinho aparece. Aí Deus aparece e diz: me empresta o teu barco nesta noite, aleluia. Sabe aquele momento que você está cansado? Sabe aquele momento que você olha para o céu e diz: Senhor, não dá mais. Senhor, eu vou parar aqui, eu vou desistir aqui. Eu não quero ministério, eu não quero guarda-pó, eu não quero oportunidade, eu não quero que ninguém me dê a oportunidade para pregar. Aí Jesus chega e diz: me empresta o teu barco, Pedro. Aí Pedro, como já estava cansado: ah, Senhor, leva, tu faz. Não consegui nada mesmo, nenhum peixinho apareceu mesmo para levar. Pedro não estava entendendo nada. Pedro não entendia o porquê Jesus pediu o barco dele emprestado. Pedro também não entendia por que os peixes não vieram. Mas eu sou profissional, eu sou pescador. Ontem os peixes apareceram, e porque hoje não deu certo, aleluia, e porque hoje deu tudo errado. E de repente Jesus aparece e diz: Pedro, me empresta o teu barco. Pedro, me empresta o teu barco. Aí tu empresta o barco. Aí Jesus prega. E depois Jesus de pregar, ele vai dar uma ordem para ti. Qual é a ordem? Pedro, lança a rede novamente. Mas Senhor, no mesmo lugar aonde não apareceu os peixes, aonde não teve movimento no mar, lança a rede no mesmo lugar. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? É que hoje, em nossos dias, no lugar de Pedro, se a gente se colocar, e quando dá tudo errado, quando os peixes não vêm, quando o mar se aquieta e nada acontece, a gente começa a se culpar. A gente começa a se questionar, a calcular as nossas rotas e a se perguntar para si mesmo: mas onde é que eu errei? Aonde é que deu errado? O que eu fiz de errado? Aonde aleluia, Jesus, que eu calculei errado, que eu planejei errado? E a gente começa a se culpar, a colocar a culpa, a responsabilidade em nós mesmos. E a gente acaba não entendendo que quando sai fora do nosso controle, é porque Deus tomou o controle. A gente não entende que quando as coisas dão errado, é porque está na boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A gente tem que entender que quando o peixe não vem, quando amanhã aparece, mas a alegria não chega, a gente precisa entender que Jesus ainda está no controle de tudo.
tudo. Precisamos entender que se eu prego e a minha pregação não sai bem, tá tudo bem. Se eu canto e eu erro a letra do louvor, tá tudo bem. Aleluia, Jesus. Se eu planejar algo e dar tudo errado, calma, está tudo bem. Por quê? Porque quando dá tudo errado, é porque Deus está operando naquilo que deu errado. Irmãos, eu já preguei tão mal, mas já preguei tão mal. E daí meu esposo chega em casa: hoje não deu nada. Mas naquele dia foi o maior dia de testemunhos e milagres. Eu falei: mas teve libertação, teve milagre, teve cura. Então quando tudo dá errado, é o dia que Deus entra e trabalha com a sua glória e com a sua unção. Jesus estava aqui mostrando para Pedro: Pedro, os peixes não vieram. Pedro, deu tudo errado, porém agora está nas minhas mãos. E a ordem é: lança a rede novamente no mar. Sabe qual é a diferença aqui? É que a primeira vez Pedro lançou a rede. Pedro até ali ele era um pescador de peixe. Pedro até ali ele estava fazendo a sua função. Pedro até ali estava executando o seu cargo. Porém ele estava sem Jesus. Quando Jesus dá a ordem para ele, agora quando Jesus diz: Pedro, lança a rede, é como se os peixes lá no mar ouvissem e dissessem: opa, o mestre está chamando, vamos aparecer. Porque ele deu uma ordem não só para Pedro, mas também para os peixes aparecer na rede de Pedro. E Jesus está dizendo: ainda que ninguém queira, ainda que ninguém goste, Jesus vai fazer aparecer peixe onde não tem. Ele vai fazer aparecer. Ele vai fazer acontecer no meio do nada. Aonde você diz: Senhor, não dá, eu já tentei de todas as formas. Senhor, não dá, eu já tentei, já calculei, já projetei, já quebrei a cara, já insisti, não dá certo. Jesus está dizendo: é nesse lugar que Ele vai chegar e vai te dar uma ordem. Lança a rede, porque a palavra sou eu quem estou liberando sobre a tua vida nesta noite. Será que você entende quem é que te deu a ordem? Será que você entende quem é que te chamou nesta noite? Será que você entende quem é que está dizendo: lance a rede? Eu falei de novo, eu falei quinta-feira passada e eu vou falar de novo. Não se preocupa com quem fala mal, com quem fala bem. Não se preocupa com quem questiona, com quem calunia. Porque quem te chamou, quem deu a ordem para você lançar a rede, foi Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu tenho aqui a irmã Noemi, a irmã Eliane. A Medineia não está aqui hoje, que acompanhou um pouquinho do meu ministério e sabe já as lutas que eu tenho passado. Irmãos, se fosse depender do que falam ao meu respeito, do que criticam ao meu respeito, eu tô nem aí. Toda vez que me falam alguma coisa, eu lembro que quem me deu a ordem para continuar foi Jesus. Quem me chamou foi Jesus. Quem abriu a oportunidade foi Jesus. Alguém diz: aqui tu não prega, aqui tu não vem, tá bom, mas se Jesus ordenar eu vou. Aqui não tem peixe para ti, mas se Jesus ordenar o peixe vai aparecer. Aqui não tem nada para ti, mas se Jesus chegar, o cenário vai ser diferente. Porque quando Ele manda, até o inferno e os capeta tem que obedecer, porque Ele é o dono da palavra que é fiel e verdadeira. Oh, aleluia, Jesus. Lança a rede, Pedro. Perceba que Pedro lançou a rede e o milagre foi tão grande, a quantidade foi tão grande, e o Senhor disse ao meu coração:
Eu não vou deixar você desta forma. Pedro aqui estava sem peixe, emprestou o barco para Jesus, cansado, desanimado, querendo desistir de tudo, querendo ir para casa. E Jesus olhando e disse: eu não vou deixar assim. Eu não vou deixar você cansada da forma que você está. Eu não vou deixar você frustrada desse jeito. Eu não vou deixar você humilhado desta forma. Eu vou mudar a tua história e eu vou te dar uma ordem. E sabe aqueles que não quiseram ajudar? Sabe aqueles que disseram que Deus não é na tua vida? Sabe aqueles que olharam para você e disse: tu revela da carne, tu prega da carne? Vão ter que olhar e entender que tu emprestou o barco para Jesus. E quando eu digo emprestou, tu se derramou, tu se lançou na presença dele e ele mudou a tua história. E muitos vão dizer verdadeiramente: Jesus, ele anda contigo. Verdadeiramente, Jesus, ele está contigo. Verdadeiramente, Jesus é na tua vida, em nome de Jesus. Ele é contigo. Não pense que você vai ficar dessa forma que você está. Jesus vai chegar, vai pedir o teu barco emprestado e vai multiplicar peixe aonde não tem, só para mostrar que ele é contigo, só para mostrar que nas tuas madrugadas ele viu sim as tuas lágrimas, só para tu entender que quando muitas vezes tu pensou em desistir, em parar, ele esteve ali te sustentando, ele esteve ali te capacitando, ele esteve ali te renovando, ele esteve ali te levantando. Mesmo quando tu disse: Senhor, eu não quero mais pescar, Senhor, eu não quero mais pregar, Senhor, eu não quero mais fazer a tua obra, Jesus chegou e diz: me empresta o teu barco que eu vou mudar a tua história. E a ordem é: lança a rede, não pare, não pare, não pare, em nome de Jesus. Não pare. Obedeça a ordem desse Jesus que te ordenou. Tem vidas aqui que Jesus já disse para você lançar, só que você está tão ferida, você está tão machucada, você, como que eu posso dizer? Foram tantas, me perdoa a palavra, facadas que enfiaram na tua alma. Foram tantos açoites sobre você, e você está com medo de obedecer, e você está com medo de lançar a rede e os peixes não vêm de novo. Mas Jesus está dizendo: é eu quem estou falando contigo. Quem está falando aqui não é homem, não é a irmã Rosana, não é qualquer um. Quem está falando aqui tem o dono, é o dono, tem a chave da vida e da morte. Ele tem o controle de todas as coisas e ele está dizendo: não tenha medos. A ordem é minha, a palavra é minha e eu estou te ordenando. Lança a rede porque os peixes virão. Lança a rede porque a história será mudada. Lança a rede porque o renovo descerá. Lança a rede porque tu nem imagina o que eu tenho projetado para tua casa e para tua família nesta noite. Lança a rede, diz o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Lança a rede nesta noite. Oh, glória a Deus, aleluia. Só que não é necessário só lançar a rede. Depois é necessário reconhecer, igual Pedro reconheceu. No verso 8: ausenta-te de mim, Jesus. Afasta-te de mim, porque eu não sou digno dessa presença.
Eu sou tão pecador, eu sou tão sujo, eu sou tão impuro diante de ti. É necessário lançar a rede, mas é necessário reconhecer que somos imperfeitos diante da perfeição que é Jesus. Que somos pecador diante daquele que é santo. Que somos impuros diante daquele que é puro. É necessário reconhecer que somos sujos e imundos diante daquele que é limpo. Porém, quando a gente reconhece que Ele é na nossa vida, aonde está sujo Ele faz a limpeza, aonde é impuro Ele coloca a pureza, aonde, aleluia, não tem transformação Ele entra, aonde não tem coração, aleluia, para Ele entra e muda a história, muda a alma, muda o coração, muda a mente, entra com renovo completo, transforma, limpa, cura, restaura. É isso que Jesus faz e é isso que Ele vai fazer na tua vida nesta noite. Aleluia, Jesus. Quem quer renovo do céu, diga glória a Deus. Então tu vai sair daqui lançando a rede. Mesmo que tu não veja os peixes, eu vou lançar, Senhor. Mesmo que tu não veja o mar se movimentando, eu vou lançar, porque a tua palavra é poderosa. Tu vai sair daqui reconhecendo e dizendo para Ele: tu és grande, grande, tu és grande e maravilhoso sobre a minha vida. Aleluia, Jesus. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Então a palavra é: lança a rede, e a ordem é: não pare, porque Ele é contigo. Aleluia, Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom nesta noite. Vamos fazer um minuto de oração. O Espírito Santo de Deus me confirmar algumas revelações, eu estarei chamando, amém? Senhor Jesus, nesta noite, Pai, obrigada, Senhor, pela Tua poderosa palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua grandiosa presença. Ah, Deus Altíssimo, Senhor, este lugar está tão bom aqui nesta noite. Vidas foram alimentadas e saciadas pela Tua palavra. Vidas foram